Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meus queridos, nossa videoaula de hoje será sobre as independências na América Espanhola e a independência no Haiti. Então, meus queridos, eu peço, por favor, que vocês prestem atenção nessa videoaula, que vocês estejam acompanhando o conteúdo tanto nas videoaulas quanto nas lives e também com o auxílio do livro didático. Então, vamos lá? Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é entender o contexto que levou à independência dos países que eram comandados pela coroa espanhola e também a independência do Haiti, que era uma colônia francesa. No entanto, aqui no começo, nós iremos ver um pouco sobre as independências na América Espanhola. Para entender, pessoal, o contexto das independências na América Espanhola, é preciso analisar o processo que culminou com o processo que criou a conjuntura ideal para que os colonos para que os colonos da América Espanhola lutassem contra a sua metrópole. Bom, pessoal, em 1808, o rei da coroa espanhola, o Fernando VII, ele foi afastado do poder. Logo após, pessoal, o Napoleão Bonaparte ele ter expandido o território da França e dominado algumas áreas fronteiriças. Cabe ressaltar que esse domínio do Napoleão ele culminou, inclusive, com a fuga da família real portuguesa aqui para o Brasil, mas nós iremos ver esse conteúdo na nossa próxima aula. Então, em 1808, o Napoleão ele afastou o rei Fernando VII do poder e ele transferiu o comando da Espanha pro irmão dele, ele transferiu o comando da Espanha pro irmão dele, o José Bonaparte. A partir desse momento, pessoal, em que o rei Fernando VII ele sai do poder na Espanha, se cria aqui nas Américas, nas colônias, uma certa autonomia. Por quê? Porque a coroa espanhola ela vai passar a olhar com menos interesse para essas colônias aqui na América. Então se terá uma certa autonomia colonial. No entanto, pessoal, em 1813, o rei Fernando VII ele retorna ao poder da coroa espanhola logo após a queda do Napoleão. No entanto, pessoal, quando o rei Fernando VII ele reassume o comando da coroa espanhola, já vai ter aí uma certa tensão. Por quê? Porque nesse período em que o rei ele não esteve comandando a coroa, os colonos nas Américas eles tiveram uma certa sensação de liberdade, de autonomia para controlar os seus próprios interesses. Então, a partir de agora, esses colonos, essas elites principalmente, eles passam a lutar para a continuidade dessa autonomia em relação à coroa espanhola, que culminou com o processo das independências nas Américas. Bom, dentre as principais lideranças dessas independências, nós podemos destacar três: o Miguel Hidalgo, Simão Bolívar e o San Martín. O Miguel Hidalgo, pessoal, ele era um padre mexicano que lutava pela independência e que essa independência ela pautasse por uma série de transformações sociais dentro da estrutura mexicana. Dentro da estrutura da sociedade mexicana. No entanto, pessoal, o Miguel Hidalgo ele acabou sendo assassinado. As ideias dele, inclusive, elas reverberaram por algum tempo, inclusive entre alguns padres. No entanto, quem assumiu realmente o comando da independência do México foi a elite. O segundo, pessoal, é o Simão Bolívar. O Bolívar, pessoal, ele foi o responsável pelas independências da Colômbia e da Venezuela.
Até hoje, pessoal, existe uma certa ideia de heroísmo em torno do Simão Bolívar. No entanto, pessoal, para nós aqui da história, nós temos um certo cuidado, um certo receio em relação a essas exaltações que se fazem em relação aos líderes dessas independências. Por quê? Porque a ideia que se coloca é que eles eram heróis. No entanto, pessoal, cabe ressaltar que esses indivíduos, eles eram membros da elite e que queriam apenas a independência em relação à coroa. Bom, então retornando ao Bolívar. O Bolívar, ele foi responsável pelas independências da Colômbia e da Venezuela, e ele lutava, pessoal, pelo chamado pan-americanismo. O que seria esse pan-americanismo? A formação de uma nação única entre todos os países da comunidade hispânica, ou seja, ele queria que todas as colônias da Espanha se fundissem e formassem um único país, o chamado pan-americanismo. E por último, pessoal, nós temos o San Martín, que foi o responsável pelas independências do Chile, do Peru e da Argentina. No entanto, pessoal, ao contrário das outras lutas pela independência, o San Martín, ele defendia que a monarquia ele era o melhor sistema para se governar um país. Então, ele defendia a manutenção de uma monarquia constitucional. Bom, pessoal, aqui passando aqui para o nosso próximo conteúdo sobre independência do Haiti. Bom, então, antes de começar, pessoal, eu gostaria de localizar vocês geograficamente. Onde está o Haiti? O Haiti, pessoal, ele está localizado ali na América Central, mais precisamente ali na região do Caribe. É uma pequena ilha que faz fronteira com a República Dominicana. O Haiti, pessoal, ele foi colonizado pela França, que via nessa colônia uma grande fonte para produção açucareira. No entanto, pessoal, esse controle da França sobre o Haiti foi marcado principalmente pela violência da escravidão. Então, vejam bem, pessoal, existe uma certa contradição. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que a França ela foi o berço ali das ideias do iluminismo, de liberdade, de igualdade e de fraternidade, simultaneamente ela mantinha esse regime de controle colonial sobre o Haiti, marcado por essa rigidez, por essa ausência de liberdade. Bom, então, em 1791 houve uma rebelião dos escravos que lutavam contra que acabou culminando na luta pela independência. Então vejam bem, esse é o grande diferencial da luta de independência no Haiti em relação às outras ocorridas na América. Por quê? Porque aqui quem vai assumir o comando são os escravos. Cabe ressaltar que a luta pela independência do Haiti ela foi influenciada pelas ideias do iluminismo. Então, vejam bem, a França, mesmo com essa contradição de ser o berço do iluminismo e manter esse sistema de escravidão, as ideias do iluminismo acabaram reverberando aí na sua colônia. Cabe ressaltar também, pessoal, as duas principais lideranças, o Toussaint Louverture e o Jean-Jacques Dessalines. O Toussaint Louverture, ele era um líder aí da revolta dos escravos e ele acabou sendo assassinado pela coroa francesa. Logo após a morte do Toussaint Louverture, quem assume a luta pela independência é o Jean-Jacques Dessalines. E em 1804 é declarado a independência do Haiti em relação à França. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que tenha sido um conteúdo esclarecedor. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me procurar no WhatsApp, seja em mensagem no grupo
ou através do bate-papo, ou desculpa, ou através de conversa privada. É isso, pessoal. Tchau, bons estudos e fiquem bem. Vejo vocês. Desculpa. Tchau, até mais, bons estudos. Vejo vocês em nossa próxima aula. Tchau.